Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas ao curso de Boas Práticas na Gestão Financeira de Projetos. Meu nome é Amanda Alves Prado e eu vou começar me apresentando para quem não pode me ver. Na tela aparece o meu rosto e os meus ombros. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo cacheado, mais ou menos na altura dos ombros, com alguns fios brancos no topo da cabeça. Meus olhos são castanho escuros, eu estou usando um fone de ouvido preto pendurado no pescoço e uma camiseta cinza. Ao fundo tem uma parede verde bem clara. Vamos agora entrar no conteúdo do curso. Eu sou produtora e criadora de projetos culturais. Em 2014, fundei a produtora Avangi Cultural. Desde 2008, atuei em Secretaria de Cultura, Secretaria de Direitos Humanos, em equipamentos públicos e privados de cultura, sempre atuando no acompanhamento de projetos culturais, na gestão de editais. Vem daí a minha experiência e as histórias que eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo dos nossos 4 encontros. Por falar em encontros, eu vou passar primeiro o nosso cronograma e explicar qual é o formato desse curso. Este curso está organizado em 4 videoaulas. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre planejamento. No segundo vídeo, o assunto é propriamente dita a gestão de projetos financeiros. Eu vou compartilhar algumas experiências e como é que eu alterei a rota dos projetos de acordo com as dificuldades, desafios e soluções. Nosso terceiro encontro vai ser um tutorial completo sobre como criar e utilizar uma tabela para a prestação de contas financeira do seu projeto. No nosso quarto e último encontro, eu vou falar sobre prestação de contas. Então vamos lá falar sobre planejamento. Planejamento, geralmente quando a gente fala esse nome, a gente imagina alguma coisa que a gente faz antes de começar as ações, né? Então o nosso projeto é a mesma coisa que planejamento. O nosso projeto, quero dizer, projeto escrito, aquele que a gente envia para concorrer a um edital, por exemplo, ou para buscar uma parceria, um patrocínio. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando do nosso orçamento, a nossa proposta de orçamento, que é a lista de itens, de serviço, de pessoas que a gente vai precisar comprar e contratar para o desenvolvimento da nossa ideia. Esse planejamento é tão importante que tem gente que entende que ele é o coração do projeto, ao ponto de começar a planejar por ele, pelo orçamento. Muitas pessoas que eu já conheci ao longo dos anos de trabalho me dizem que, assim, eu olho um edital, o orçamento dele oferece, por exemplo, 50 mil reais. Antes de começar a me inscrever, de organizar o meu projeto, eu já faço uma previsão de orçamento e vejo se a minha ideia cabe naquele edital ou não. Se ela não cabe, eu nem começo a escrever. Essa é uma maneira, é uma possibilidade de organizar o seu projeto. Mas eu prefiro uma outra estratégia. Eu gosto de indicar, especialmente quando os artistas dão conta da produção do seu próprio projeto, são eles que vão escrever no edital e vão depois produzir tudo, eu gosto de sugerir que você tenha um projeto escrito, organizado a partir das partes mais descritivas mesmo, objetivos, justificativa, até chegar depois no cronograma e no orçamento, que geralmente são apresentados com tabelas e planilhas. Por que isso? Porque a gente tem mais facilidade de descrever e de contar a nossa história, de dizer qual é a nossa ideia. E muitas vezes alguma dificuldade em planilhar, em organizar em números e ações específicas, distribuir em metas, em um planejamento mais detalhado e com recursos visuais, como são as tabelas e gráficos que alguns editais pedem. Desse jeito, fica mais fácil conseguir fazer o trabalho até o final. Se você começa da parte mais chata ou que você tem mais dificuldade, as chances de desistir são grandes. Outra vantagem desse método é que você já tem um projeto organizado e descrito para inscrever, adaptar, obviamente, e inscrever em outros editais, se você preferir ou se você não conseguir na primeira tentativa. Então, essa é a minha estratégia. Primeiro, crio o projeto de acordo com a minha ideia, com a minha vontade, e depois vou ver que editais são capazes de suprir as necessidades desse projeto que eu quero realizar. Esse planejamento, tanto o orçamento quanto o planejamento descritivo, ele vai ser uma rota, um guia durante a realização do nosso projeto. Aliás, durante toda a realização do projeto. Então, é muito importante, quando se está fazendo esse planejamento financeiro,
imaginar todas as ações, desde o começo até o fim, e imaginar também, pensar nesse orçamento, sabendo que ele vai nos acompanhar ao longo do projeto. Nos acompanhando, ele também pode sofrer algumas adaptações e alterações bem específicas, de acordo com algumas regras também que eu vou conversando com vocês ao longo do nosso curso, para chegar na prestação de contas de uma maneira leve, tranquila, para finalizar um processo e poder se dedicar a outros com tranquilidade. Algumas perguntas são bastante recorrentes quando a gente está falando sobre planejamento e organização financeira de um projeto. Eu vou levantar algumas aqui que eu recebo sempre e para conversar com vocês sobre as possíveis respostas. Digo sempre possível, sempre depende, porque cada projeto é uma história diferente, cada edital é mais outra história. Esses encontros são multiplicidades de possibilidades. Então não existe uma resposta única e definitiva para as questões que são levantadas, mas existem sim caminhos e ferramentas para buscar a melhor resposta e a melhor solução para o seu projeto e para o seu planejamento, e é disso que eu vou tratar aqui. Uma das perguntas mais recorrentes é: como é que eu calculo os impostos que vão incidir sobre o meu projeto? Como eu disse antes, é impossível dar uma resposta única, mas as estratégias são: primeiro, leia sempre com muito cuidado e atenção o edital, do começo até o fim. Ao longo da descrição e da organização do seu projeto para inscrição, mantenha esse documento salvo no seu computador ou impresso, do jeito que for mais fácil para você acessar. Porque geralmente o edital mesmo já traz essas informações. Se o desconto, às vezes não informações tão específicas como qual a porcentagem de desconto vai ser abatida, mas, por exemplo, se os descontos vão ser sobre nota fiscal ou sobre recibo para pessoa autônoma, se vão ser descontos que são equivalentes a de pagamento para pessoa física. Essas informações vão te dar o destino, te dizer quais são as alíquotas e impostos você vai precisar buscar saber para calcular o débito no seu orçamento. Pode ser que seja necessário consultar um contador para fazer essas contas. Outra coisa que não tem custo nenhum e que você sempre deve fazer quando tiver essas dúvidas é entrar em contato com a equipe de coordenação dos editais. Eles dão umas informações detalhadas para que você possa organizar o seu planejamento da melhor forma. Outra pergunta bastante recorrente é: quanto eu posso gastar em cada rubrica ou rúbrica? Mais especificamente, essa pergunta é direcionada ao custo com pessoal ou recursos humanos. Primeiro vamos esclarecer o que é rúbrica. Rúbrica é tipo de gasto. Quando a gente organiza um orçamento, em geral a gente precisa agrupar gastos diferentes. A gente tem gastos de diversas ordens, então a gente vai gastar pagando o nosso próprio cachê, pagando o cachê de outros artistas, pagando o cachê de produtores, de prestadores de serviços, de internet, de reforma, de compra de equipamento, transporte, passagem aérea, Uber, carreto, figurino, enfim, dependendo de cada tipo de projeto, a lista de gastos é bastante diversa, mais ou menos diversa. Para ficar mais fácil de avaliar esse orçamento e o tipo de gasto que a gente está fazendo, os editais em geral pedem para que os gastos sejam organizados por tipo. E o que são tipos de gasto? São gastos semelhantes, por exemplo, gastos com transporte. Tudo que você vai gastar para se transportar equipe, pessoas e equipamentos, por exemplo. Então, carreto, transporte por aplicativo, passagens aéreas, passagens rodoviárias, enfim. Todo tipo de gasto com transporte, por exemplo, gasolina, se você previu usar o seu próprio carro no projeto, você pode prever um gasto com combustível, com pedágios, se for esse o caso. Todos esses gastos seriam colocados nessa caixinha, nesse tipo de gasto, nessa rubrica transportes. Uma rubrica que sempre pesa bastante nos projetos é a de recursos humanos, e as pessoas têm bastante dúvida sobre quanto podem gastar, quanto pode pesar. Será que eu posso gastar metade do meu orçamento? Será que eu posso gastar 80% do meu orçamento nessa rubrica? Tem um jeito bastante simples de você avaliar o quanto está pesando cada tipo de gasto e se isso é coerente com o seu projeto. O que vai ser avaliado sempre é a coerência. Por exemplo, se o seu projeto é para a gravação de um CD, e aí lá no seu orçamento, 90% do gasto do orçamento é para compra de equipamentos,
O que é que isso pode apontar para a pessoa que está avaliando o seu projeto? Que, na verdade, o seu projeto não é para o serviço gravação de CD, e sim para manutenção ou para montagem do seu próprio estúdio. Você está se equipando para poder gravar muitos CDs. Então, dependendo do edital, isso pode não ser coerente. E aí o seu projeto não vai ser aprovado não porque esse tipo de gasto estava muito alto, mas porque ele não tinha coerência com seus objetivos. Entende a diferença? Então é sempre importante entender, fazer esse cálculo. Uma dica interessante é, depois que você listar todos os gastos que tem previsto no seu projeto, faça um balanço de porcentagem. Quantos por cento você está gastando em recursos humanos? Quantos por cento em transporte? Quantos por cento em equipamentos? Quantos por cento em outros gastos? Enfim. E faça um equilíbrio, né? Acho que é importante sempre pensar no equilíbrio e se a porcentagem maior de gasto está direcionada a cumprimento direto do seu objetivo. Pode ser que os recursos humanos tenham um peso maior no seu orçamento, mas se o seu projeto tem a ver com, envolve muitos artistas, muitos técnicos, muitas pessoas trabalhando, isso tem certa coerência. Busque sempre justificar, deixar bastante justificado e bastante explicado as necessidades de cada gasto na parte descritiva do seu projeto. Mais uma pergunta bastante recorrente é: como é que eu posso levantar os gastos, levantar os custos, na verdade, os preços dos produtos? Uma pessoa até me relatou uma vez que pediu orçamentos para diversas pessoas, mas recebeu orçamentos muito díspares, com valores muito diferentes uns dos outros. Eu respondi para ela o seguinte: pode ser que você não esteja deixando claro qual é a unidade de medida, como é que cada pessoa está te respondendo esse orçamento. Se você vai contratar um serviço técnico, por exemplo, pode ser que uma pessoa esteja te respondendo o orçamento com horas de trabalho, outra pessoa esteja te respondendo por diária, outra pessoa esteja te oferecendo um pacote completo de serviços. Avalie se a unidade de medida que você está usando para fazer os seus orçamentos é a mesma para todas as pessoas que você está consultando, os profissionais que você está fazendo orçamento. Outra questão é quais são os profissionais e quais os tipos de serviço nesse quesito específico você está orçando. Será que um profissional muito requisitado e com um cachê muito caro é o mais interessante para o seu projeto? Será que não pode ser mais interessante fortalecer uma pessoa que está num nível mais iniciante, mas que tem um trabalho de confiança e que tem a ver com a sua proposta? Esse tipo de avaliação também é importante ser feito ao longo do planejamento do orçamento. Outra questão é: eu posso alterar o meu orçamento ao longo do desenvolvimento do projeto? Se esse é o seu caso, seu projeto já foi aprovado, você já está realizando, mas está precisando repensar esse planejamento financeiro? A resposta é: depende. Depende do tipo de alteração, do valor alterado e de como você tinha previsto o seu orçamento anteriormente. Primeiro passo sempre é consultar a equipe de coordenação do edital em que você está inscrito e que você foi aprovada. Outro passo importante é avaliar, fazer a leitura do edital. Em geral, os editais permitem alguma mudança pequena, por exemplo, 20% dentro da mesma rubrica. O que é que isso significa? Vou usar de novo os transportes como exemplo, porque ele cabe para muitos tipos de projeto. Se você previu lá R$ 5.000 dentro do custo de transporte geral, de todos os gastos de transporte, desses R$ 5.000, 20% você pode alterar, tirar de um item e colocar em outro sem pedir autorização. Isso em geral, considere as regras do edital que você está trabalhando, tá bom? Nada que eu disser aqui é uma regra geral para todo mundo. Sempre considere como a informação pode se adaptar e valer para o seu caso específico. Além dessa margem de mais ou menos 20% que os editais em geral trazem, os remanejamentos são normalmente permitidos com pedido de autorização. O que é isso? Toda vez que você precisar fazer uma alteração no seu orçamento, você precisa se reportar à equipe que está te acompanhando, que está coordenando esse edital, solicitar essa alteração e só depois fazer a alteração. Então, o que não pode acontecer é você percebeu que vai precisar de mais dinheiro para comprar um computador, que você tinha orçado lá que o computador para o seu projeto custava R$ 1.500.
mas quando você foi fazer a compra, ele vai custar R$ 2.000, por exemplo. E você já tinha R$ 500 de sobra lá nos recursos humanos de um serviço que você previu e no fim das contas não vai precisar contratar. Posso, já de imediato, percebi que esse recurso cabe alterar, eu tenho essa margem de alteração. Posso comprar o computador por 2.000 e só lá na prestação de contas dizer que eu fiz essa alteração? Não, não pode. Em geral, não pode. Você precisa sempre pedir autorização antes e fazer a alteração depois. Isso é bastante sério, porque quando a gente faz alterações sem autorização, a gente corre o risco dessas alterações não serem aceitas e de ter que devolver um dinheiro que a gente aplicou realmente no projeto, tirar do bolso. Isso ninguém quer, né? Mas uma última perguntinha bastante recorrente que eu vou trazer aqui para conversar com você é: como é que eu lembro de todos os gastos que eu preciso levantar quando eu estou organizando, planejando o meu financeiro do meu projeto, que eu vou inscrever ainda? Pensando lá atrás, né, nessa primeira etapa, nessa etapa de criação. Eu sugiro fazer um exercício mesmo de meditação. Você se senta, se organiza num lugar calmo e tranquilo, no momento que você estiver começando o seu planejamento, e imagina o seu projeto acontecendo. Imagina ele lá no final. O que vai ter acontecido lá no final? Vai voltando para trás e vai pensando em cada etapa, o que foi realizado, o que foi necessário fazer para esse final maravilhoso acontecer do jeito que você está imaginando. Esse exercício de relembrar etapa a etapa ajuda bastante a gente a lembrar de todos os itens que a gente precisa colocar no orçamento. Por isso que eu disse lá no começo que eu prefiro pensar no descritivo do projeto antes de fazer o orçamento. Isso também ajuda a não esquecer nenhum item importante. Esse exercício de meditação que eu estou sugerindo é apenas um passo para a organização desse orçamento. É importante que você não confie só na memória. Você pode consultar outros orçamentos de projetos que tem por aí na internet e você também pode consultar outras pessoas. Depois que organizar a lista de orçamento, peça para outras pessoas lerem, pergunte se elas inseririam mais alguma coisa, revise, principalmente as contas. Revise se as somas, se elas estão feitas corretamente, as multiplicações, se elas estão corretas. Se você está usando uma planilha, verifique se as fórmulas estão funcionando, porque um erro de cálculo também pode fazer seu projeto não ser aprovado. O orçamento pode ser o coração do seu projeto. Nele precisam estar previstas todas as etapas, as ações que você vai realizar do começo ao fim, antes do começo e depois do fim. Lembre-se que antes de colocar o bloco na rua, a gente tem uma etapa de pré-produção, planejamento, organização, contratação de pessoal. Depois que o projeto acabou, a gente precisa recolher toda a documentação, organizar tudo, fazer prestação de contas, pagar pessoas. Na verdade, esse fluxo é um pouco diferente. Lá no nosso quarto vídeo eu vou falar mais sobre isso. Lembre-se sempre de tirar todas as dúvidas, revisar, consultar profissionais, sindicatos, enfim, instituições, para ter preços reais dos valores que você vai colocar no seu orçamento. Ah, importante, você precisa colocar os preços reais, próximos, o mais próximo que você encontrar do real, mas é importante também ter alguma folga. Por exemplo, se você orçou uma máquina fotográfica por R$ 2.000, você pode colocar no seu orçamento, por exemplo, R$ 2.200. É importante ter essa margem, porque geralmente o processo entre a criação do seu projeto, a inscrição, a aprovação e pagamento pode ser bastante longo e aí os produtos podem ter alguma variação de preços, tá? Então você pode sim ter essa margem para trabalhar. Outra coisa é prever algumas verbas de produção, por exemplo, alguns valores que não têm destino muito específico. A organização do orçamento tem que ter esse equilíbrio entre o específico e o genérico, vamos dizer assim. Por exemplo, a verba de produção. Você pode prever um valor baixo, mensal ou semestral, enfim, a depender da organização do seu projeto, para ter um dinheiro ali livre para produção. Esse dinheiro vai servir para pagar aquele pedágio que não estava previsto, consertar aquele cabo que rompeu no meio do trabalho, sem precisar fazer um remanejamento. Verifique também como você descreve os itens do seu orçamento, se você não está sendo muito específico. Por exemplo,
Como material de escritório, ao invés de descrever que você vai comprar 5 canetas, 10 caixas de lápis, 3 blocos de folhas de sulfite, descreva material de escritório. Assim você tem mais flexibilidade para comprar o que for necessário, sem ser genérico demais, né? Existe uma categoria material de escritório, você não vai comprar comida com esse dinheiro, mas você tem alguma flexibilidade e para não precisar ser tão detalhista e ter tanto trabalho antecipado na parte do planejamento e nem precisar ficar pedindo remanejamento a cada movimento, a cada compra que você for fazer, a cada alteração pequena no seu projeto. Então, esse equilíbrio é bastante importante. Por último, eu quero dizer sobre os profissionais, o bloco RH do seu orçamento. Desde o planejamento até a prestação de contas, a realização de um projeto envolve muitos saberes e conhecimentos diferentes. Então, o artista tem a sua pesquisa, o seu saber, a sua especificidade, o iluminador, a iluminadora, a técnica de som, a pessoa que faz a montagem, o diagramador, a diagramadora. Então, os projetos artísticos e culturais envolvem uma gama muito grande de conhecimentos. E é importante para que esse projeto, que foi planejado com carinho, com desejo de ser realizado da melhor maneira possível, aconteça de forma efetiva, com tranquilidade, é importante prever o serviço de profissionais. Você não precisa realizar todas as funções dentro de um projeto. Aliás, é bastante recomendável contratar e distribuir as atividades por quem tem mais especificidade. Então, contratar uma assessoria contábil, se você vai precisar fazer mais de uma prestação de contas, por exemplo, ou pagar muitos profissionais autônomos. Contratar uma assessoria jurídica, se você vai precisar fazer contratos para chamar pessoas para trabalhar com você no seu projeto. E contratar assessorias de produção também. Você pode contratar produção para diversas atividades, seja para produção diária, a pessoa que vai ajudar a carregar a caixa, a montar o cenário, enfim, colocar a mão na massa. A produção executiva, que pode ser uma pessoa que coordene os pagamentos e a distribuição de funções e contratação de prestadores de serviço. Pode ser uma produção para a prestação de contas. Enfim, existem vários tipos de produção e de prestadores de serviços diversos que podem te ajudar a se focar no objetivo principal do seu projeto. No nosso segundo encontro, eu vou dar alguns exemplos de como a produção ajudou a resolver desafios nos projetos, deixando os artistas livres para seguir o planejamento de criação como estavam no projeto sem atraso. E isso é bastante importante. Quando você distribui e delega para profissionais responsáveis por outras áreas, você se libera para manter o planejamento de criação em dia, né, realizável, com mais tranquilidade. Imagina criar e ao mesmo tempo ter que se preocupar com o cabo que rompeu e que não tem dinheiro no orçamento previsto. É sempre mais difícil. Claro que é um desafio também equilibrar os valores disponíveis nos editais, os valores de cachê para tantas pessoas e tantos profissionais. Busque um equilíbrio possível dentro do seu projeto. Por hoje é isso, eu espero você na nossa segunda videoaula para falar mais sobre a gestão financeira de projetos. Até lá!